Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. E hoje é sábado. E todo sábado nós intercedemos, nós clamamos, nós invocamos a Deus para que o Senhor venha destruir, venha aniquilar as castas malignas. Todo sábado nós realizamos o jejum coletivo em combate e em destruição às castas malignas. Jesus Cristo ele disse que há castas de demônios que só saem através de jejum e de oração. Então todo sábado nós realizamos o jejum coletivo, o jejum pelas causas impossíveis. Realizamos esse jejum, para que as castas malignas venham ser destruídas, venham ser combatidas e destruídas em nome do Senhor. Então, você que já está assistindo a esse vídeo, já deixa aqui o seu like, já deixa aí o seu joinha, tá bom? Já curte já esse vídeo, já compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta. Jesus Cristo ele disse: se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão. Você não pode me dar um copo com água, mas você pode compartilhar esse vídeo com aquele que precisa ouvir uma palavra e precisa também receber uma intercessão em nome de Jesus, tá bom? Peço a você que já se inscreva nesse canal Denison Souza. Você que não é inscrito ainda neste canal, que você venha se inscrever. E ao se inscrever, ative o sininho, tá bom? Ative o sininho para que assim você possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Sempre quando eu estiver postando um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Então, faça isso. Você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal e em seguida ative o sininho. Aqui embaixo, você se inscreve e também você ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos aqui pelo canal Denison Souza. Glória a Deus. Sem mais rodeio, quero pedir a você nesse momento que você pegue uma garrafa com água. Pegue uma garrafa com água nesse instante. Pegue aí uma garrafa com água. Glória a Deus. Pegue aí uma garrafa com água para que nós possamos estar consagrando, apresentando a Deus após o momento do clamor, após o momento da intercessão. Peço a você também que separe aí também um azeite, tá bom? Se você não tiver azeite de oliva, pode ser óleo de cozinha, tá bom? Pode ser óleo de cozinha caso você não tenha azeite de oliva. Separa aí a garrafa com água, separa o azeite, separa o óleo se não tiver o azeite de oliva, como eu disse. Separa também a chave de casa, a chave do carro, peças de roupa. Separa também aí a carteira de trabalho, o currículo, tudo que você tiver aí, que você queira apresentar a Deus, já deixa aí separado, tá bom? Foto dos familiares, a fronha do travesseiro, enfim, deixa tudo separado aí para que nós possamos estar consagrando e apresentando a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deixa eu pegar aqui a folha aqui. Eu tô com uma folha de papel. Pega uma folha de papel em branco. Você que quer participar do propósito aos sábados, pega uma folha de papel em branco. Escreve seu nome por completo na primeira linha e abaixo, do seu nome você vai colocar todos os teus problemas. Os problemas não podem estar sobre você. É você que tem que estar sobre os problemas. É você que tem que estar prevalecendo sobre os problemas e não os problemas prevalecendo sobre você. Então faça isso. Pega uma folha de papel em branco, escreva seu nome por completo, coloca assim, sábado do jejum das causas impossíveis. Aí embaixo você escreve o seu nome por completo. Abaixo do seu nome escreve todos os problemas dos quais você quer que Deus solucione. E aí você, com essa folha de papel, todos os dias, pela manhã, você vai apresentar a Deus se colocando de joelhos. E à noite, antes de dormir, você vai fazer o mesmo. Você vai apresentar a Deus. Jesus Cristo ele disse assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que vos pareça demorado, digo-vos que tão depressa vos atenderá.
Então você vai fazer isso. Pela manhã, assim que você acordar, você vai pegar a folha de papel, você vai fazer isso. Você vai pegar a folha de papel, vai erguer aos céus, estando de joelhos, e à noite também você vai fazer a mesma coisa. Isso durante todos os dias da semana. Quando for no sábado, você vai apresentar aqui juntamente comigo. Pastor, e até quando eu fico com essa folha de papel? Você pode permanecer com essa folha de papel por um período de 7 semanas. Depois que completarem 7 sábados, por exemplo, você pode pegar essa folha e queimar, entendeu? Queimar e descartar as cinzas, crendo que Deus já consumou, crendo de que Deus já chamou à existência o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então faça isso, pega uma folha de papel, haja a sua fé, porque você sabe, né? Fé sem obras, ela é morta. Então você precisa agir a sua fé em nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento estar ministrando uma palavra ao teu coração. Você sabe, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, eu quero nesse momento estar ministrando uma palavra ao teu coração e logo em seguida, logo após a ministração da palavra, nós estaremos intercedendo, estaremos nos unindo pela fé para clamarmos a Deus por resposta e após o clamor estaremos consagrando, né, a água, consagrando o azeite, a chave do carro, a chave de casa, a carteira de trabalho, a fronha do travesseiro, as peças de roupa, as fotos, enfim, estaremos consagrando tudo após o momento do clamor. Essa é a ordem, né? Palavra, oração, intercessão, determinação, vamos determinar, glória a Deus, e em seguida vamos consagrar ao Senhor todos os pertences em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vamos aqui para a palavra. Vamos aqui rapidamente para a palavra. Eu quero estar aqui ministrando a palavra aqui em Ezequiel. Vamos aqui em Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 24. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor dizendo. Aqui é Ezequiel falando, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E aí eu já adianto para você. Deus sempre vai vir com a sua palavra. Deus sempre vai vir com a sua palavra. Deus sempre vai vir com uma direção. Deus sempre vai vir com uma palavra. Deus sempre vai vir. Às vezes, a gente tem a impressão de que Deus está em silêncio. E por muitas das vezes Deus se faz estar em silêncio. Por muitas das vezes Deus se encontra em silêncio. Mas você sabe, né? Enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Uma pessoa que trabalha, normalmente a pessoa que trabalha, ela não fica falando no momento do trabalho. Tem até pessoas que falam enquanto está ali na sua atividade, ali no seu trabalho. Mas no geral não é assim que acontece, né? A pessoa quando ela está ali centrada no que está fazendo, normalmente a pessoa ela está o quê? Em silêncio. Em silêncio. Então muitas das vezes Deus ele fica em silêncio, mas quando ele está em silêncio ele está trabalhando. Mas entenda, Deus sempre vai enviar uma palavra. E aí Deus enviou uma palavra ao profeta Ezequiel. Aí diz aqui, ó, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás, e falarei ao povo pela manhã, e à tarde, diz aqui, e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Então veja, Deus ele veio com uma palavra. Deus veio com uma palavra de direcionamento. Deus deu uma direção ao profeta Ezequiel.
Interessante que a epígrafe, né, o título aqui a partir do versículo 15, né, estou em Ezequiel capítulo 24, a partir do versículo 15 fala da predição da ruína de Jerusalém. Ou seja, predição. Pré você sabe, né? Vem de antes. Predição da ruína de Jerusalém. Deus, através do profeta Ezequiel e também de outros profetas como Jeremias e também Isaías, profetizou que Jerusalém, Judá, haveria de ser arruinada, destruída. Mas arruinada e destruída por causa de quê? Por causa da desobediência. Você sabe, né? Deuteronômio capítulo 28 fala sobre as bênçãos que vêm sobre aqueles que vivem na obediência. As bênçãos, elas alcançam aqueles que vivem na obediência. Já as maldições vêm sobre aqueles que vivem na desobediência. Então, aqui em Ezequiel capítulo 24, a partir do versículo 15, está falando exatamente sobre a ruína, a predição da ruína de Jerusalém. E essa predição, essa palavra profética de que Jerusalém seria arruinada, foi exatamente por causa da desobediência. E Deus falou com o profeta. Tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás e nem chorarás, e nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido e não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, ou seja, não cobrirás o teu rosto, e o pão dos homens não comerás. Ou seja, aí diz aqui, ó, para você entender, eu tô lendo aqui novamente os versículos que eu li, né, na leitura inicial. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Ou seja, Ezequiel, ele fez como Deus lhe deu a ordem. Aí diz aqui a nota de comentário. Né, do versículo 18. Estou aqui em Ezequiel, capítulo 24, versículo 18. Fiz como se me deu ordem. A obediência de Ezequiel nessa situação deve ter sido uma das suas tarefas mais difíceis como profeta. Embora sob grande tristeza por causa da perda de sua esposa, tinha de continuar profetizando dia após dia a um povo rebelde. Compartilhava dos sofrimentos de Deus, pois o próprio Deus ficaria sem o seu povo, sua cidade, seu templo, assim como seu profeta fiel ficara sem sua esposa querida. Aí diz aqui, ó, ser fiel a Deus pode significar um preço alto a pagar. De igual modo, os crentes do Novo Testamento são conclamados a compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Então entenda o seguinte: Ezequiel, ele pela manhã, ele falou ao povo, e à tarde a mulher dele veio a falecer. E Deus falou assim com ele assim: você vai reter o gemido. Você vai reter o gemido. Você vai, não chorar. Você não vai lamentar. Você não vai comer o alimento dos homens. Ou seja, no momento do sepultamento, você não vai comer a comida que é oferecida no momento do sepultamento. Porque era comum naquela época, quando uma pessoa morria, né, se oferecia o alimento para as pessoas que estavam ali, se oferecia comida às pessoas que estavam presentes ali no velório. E Deus está dizendo para ele: você não vai comer nada. Você não vai comer nada. Ou seja, ele ficou, pode-se dizer ali, em jejum, né? Ele ficou em jejum. Você não vai comer nada.
E Deus diz para ele: você não vai chorar, você não vai lamentar. Deus falou isso com Ezequiel: você não vai lamentar, você não vai chorar. Entendeu? Deus falou isso com Ezequiel. Tá ventando um pouco aqui no monte. Mas abrindo lá a passagem novamente de Ezequiel 24. Eu quero ler aqui uma outra nota de comentário. Olha o que diz aqui, ó. Do versículo 16. O desejo dos teus olhos, ou seja, o desejo dos olhos de Ezequiel era sua esposa, era sua mulher. Aí diz aqui, ó. Deus avisou a Ezequiel que este perderia a esposa, a quem ele muito amava. Contudo, ele não deveria lamentar publicamente a sua morte. Ou seja, Deus não proibiu a Ezequiel de lamentar a morte da sua esposa. Deus proibiu Ezequiel de lamentar a morte da sua esposa publicamente. Mas no lugar secreto, né, escondido, certamente ele chorou, ele lamentou, ele sofreu. Está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. A nota de comentário. Diz aqui: Deus avisou Ezequiel que este perderia a sua esposa, perderia a esposa, a quem ele muito amava. Contudo, ele não deveria lamentar publicamente a sua morte, nem participar dos rituais de luto. Deus não proibiu com esta ordem que Ezequiel sentisse pesar no seu íntimo pela perda da esposa. O fato de Ezequiel deixar de externar, ou seja, de demonstrar qualquer pesar, servia de sinal aos exilados, ou seja, aqueles que haveriam de ser levados, né, de Jerusalém, aos exilados, de que a queda de Jerusalém e do templo seria tão devastadora e os judeus não conseguiriam expressar sua tristeza de maneira comum. E é o que acontece. Às vezes acontece algo tão grave na vida da pessoa, que a pessoa, ela sabe aquela pessoa que ela fica assim, ó. Algo muito grave ocorreu, algo muito sério ocorreu, mas ela não sabe, ela não expressa tristeza, ela não expressa, poxa, fulano não tá chorando, fulano, sabe, nem parece que a esposa morreu, o marido morreu, nem parece que a pessoa perdeu o casamento, nem parece que a pessoa tá debilitada fisicamente, está com uma enfermidade, nem parece que a pessoa está, sabe, desanimada, triste por algo que lhe aconteceu. Poxa, o marido traiu ela, a esposa traiu ele, sabe, os filhos o abandonaram, a esposa o abandonou, ou o marido o abandonou, aquela pessoa que se dizia ser amigo, amiga, virou as costas, sabe? A pessoa ficou sabendo de uma conversa e que nessa conversa essa pessoa que se dizia ser amiga, na verdade estava falando mal. Ou seja, tantas coisas ruins, tantas coisas graves, sabe? A pessoa, ela publicamente, ela não externa, ela não demonstra. Foi o que Deus disse para Ezequiel: você não vai demonstrar luto, você não vai demonstrar tristeza para as pessoas pela perda da sua esposa. Pelo contrário, dia após dia você vai continuar profetizando, você vai continuar falando o que vai acontecer com eles caso eles não se arrependam. Porque ali diz que, está escrito, né? Predição da ruína de Jerusalém. Então Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, você vai continuar predizendo, você vai continuar profetizando a ruína. Lembrando que ali, a epígrafe, o título está dizendo que Ezequiel estava predizendo a ruína.
Mas você, por exemplo, você pode predizer o contrário. Lembrando que a palavra Jerusalém quer dizer casa de paz, casa de justiça. Você pode profetizar o contrário. Se o diabo, ele tem profetizado, se o diabo tem usado pessoas para profetizar, porque o diabo tem os seus profetas, o diabo tem aqueles que são usados por ele para predizer a ruína da tua casa, para predizer a destruição do teu lar, do teu casamento, para predizer a destruição, a ruína da tua vida profissional, financeira, da tua saúde. Tem gente usada pelo diabo. Os filhos das trevas existem, e você sabe disso. Pessoas que são usadas pelo mal para liberar palavras de maldição e não de bênção. É claro que ali no caso de Ezequiel, ele estava predizendo algo da parte de Deus. Mas tem gente que não prediz algo da parte de Deus, mas prediz algo da parte do diabo. E talvez você esteja aí com a tua saúde debilitada, esteja com o casamento destruído, com o lar destruído. Talvez você esteja aí, sabe, passando por uma situação dificílima. Mas Deus, por meio desta palavra, está dizendo: diante daqueles que querem o teu mal, diante daqueles que você sabe que tem inveja de você, seja o vizinho, seja o colega de trabalho, até pessoas da sua parentela. A gente tem inúmeros exemplos na palavra. José foi invejado pelos irmãos, Davi, Jefeté. Nós temos inúmeros exemplos na palavra. Nós temos exemplo, por exemplo, o próprio Jesus. Os irmãos convenceram a sua mãe Maria de ir lá até Jesus, onde Jesus estava, para prendê-lo, porque estava achando que Jesus estava louco. Ah, o humano está louco, está achando que é o Messias. Então, assim, talvez você esteja vivendo uma situação de dor, Mas o que Deus disse para Ezequiel? Falou assim, ó: você não vai chorar diante deles, você não vai demonstrar tristeza. Mas Deus não proibiu ele no particular. Eu li ali a nota de comentário. A nota de comentário diz que Deus não proibiu. Não é que significa que Deus tenha proibido a Ezequiel de lamentar pela perda da sua esposa, não. Mas ele não fez isso em público, ele fez isso no particular. Lembra que Jesus Cristo ele disse? Jesus Cristo ele disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Então você que está sofrendo aí, gemendo, sabe? Não demonstre isso diante dos homens, não demonstre isso diante das pessoas. Não derrame as tuas lágrimas diante de pessoas. Quer derramar as tuas lágrimas por aquilo que está te causando dor e sofrimento? Faça isso diante de Deus. Faça isso em particular, em oculto, em secreto. Coloca o teu rosto no pó e se humilha. Se humilha diante de Deus. E faça isso de preferência em jejum. Em jejum, até porque hoje é sábado, né? E todo sábado nós realizamos o jejum coletivo. Ezequiel, por exemplo, ele estava em jejum. Deus falou para ele: você não vai comer o pão dos homens. Você não vai comer o pão dos homens. E você não vai chorar. Você vai reter o gemido. Você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai demonstrar tristeza diante das pessoas. Mas diante de mim, no lugar secreto, no oculto, aí sim você pode se derramar, você pode chorar, você pode gemer. Que eu vou te consolar, diz o Senhor. Deus consolou Ezequiel, certamente Deus consolou Ezequiel. Eu li ali na nota de comentário. Ser fiel a Deus não é nada fácil, não é uma tarefa nada fácil, e é verdade. Talvez você tenha sido aí fiel ao Senhor, tem sido fiel ao Senhor, e aí você diz assim: olha só, meu marido foi embora, minha esposa foi embora, meus filhos, sabe, não falam comigo. Poxa, está um clima de guerra aqui em casa. A minha saúde está debilitada. Estou me sentindo, sabe, fragilizada. Estou me sentindo, sabe, profundamente triste.
Talvez você esteja assim, vivendo como Ezequiel, sendo que Ezequiel não demonstrou diante das pessoas que estava assim, ele demonstrou diante de Deus. Porque é de Deus que vem o consolo, é de Deus que vem a solução. Seja por uma perda de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma pessoa querida, de um ente querido, é Deus que consola. Não estou aqui fazendo apologia, dizendo que as pessoas não devam, colocar a cabeça no ombro daquele que se oferece para consolar. Não é isso. Mas entenda, o teu consolo, o verdadeiro consolo, vem de Deus. É de Deus que vem o consolo. É de Deus que vem a resposta. É de Deus que vem a solução para o problema. Aí eu quero aqui, nesse momento, ler aqui para você, antes de nós orarmos. Veja só o que diz aqui, Ezequiel capítulo 24, versículo 19. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor. A palavra de Deus sempre vai vir para nos dar direção, para nos iluminar, para nos dar lucidez. Aí diz aqui, versículo 21. Estou em Ezequiel 24, versículo 21 agora. Dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Ou seja, Deus haveria de vir com juízo, porque o povo estava vivendo o quê? Na idolatria. Jesus Cristo, ele disse: não pode servir a dois senhores. Quando a pessoa ela serve a dois senhores, Jesus ele fala: ou há de agradar a um ou agradar ao outro, ou há de aborrecer a um ou há de agradar a um para aborrecer o outro. Então a pessoa não pode servir dois senhores. E os judeus ali, Judá, Jerusalém, o povo ali estava, na idolatria. Estavam, em desobediência à palavra de Deus. Continuando aqui, e farei como eu fiz. Ezequiel falando: vocês vão fazer como eu fiz. Não vos rebuçareis, ou seja, não cobrireis o rosto, e não comereis o pão dos homens, ou seja, vocês não vão demonstrar tristeza, vocês não vão demonstrar, que estão tristes. Vocês não vão comer o alimento dos homens, o pão dos homens. Vocês vão ficar em jejum. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Ou seja, vocês não vão demonstrar de maneira alguma de que vocês estão tristes. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Ou seja, o profeta ele serve de sinal para o povo. O profeta, o sacerdote, o pastor, o homem de Deus, e também a mulher de Deus, serve de sinal para aqueles que acompanham, por exemplo, o seu ministério. Então, por exemplo, quando eu falo assim: faça um jejum, jejue, eu vou estar em jejum e você também estará em jejum. O que isso significa? Quando o povo busca estar em jejum, assim como o pastor busca estar em jejum. O que isso significa? Significa isso aqui, fareis como eu fiz. Lembrando que a palavra diz: credes em Deus e estareis seguros, credes em seus profetas. Ou seja, creia nas palavras dos profetas, dos verdadeiros, dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros mensageiros do Senhor. Credes em seus profetas e prosperareis. Então Ezequiel ele fala: fareis como eu fiz, e não comerás o pão, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas
definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal conforme tudo quanto fez. Conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor. Então veja, quando você faz que nem fez o homem de Deus, quando você toma o exemplo do homem de Deus, Deus ele se mostra quem ele é. Então sabereis quem é o Senhor. Está escrito ali, eu li ainda agora. E sabereis quem é o Senhor. Diz aqui, ó. Conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor. Você quer saber quem é o Senhor? Então faça como profeta, faça como homem de Deus. Não deixe para lamentar nas redes sociais. Não fique lamentando, aliás, não fique lamentando nas redes sociais. Não fique lamentando para pessoas que não têm o poder para resolver o teu problema. Porque o único que tem poder para resolver os teus problemas é Deus. É Deus que tem poder para resolver os teus problemas. A palavra diz: bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A tua esperança é o Senhor. Então, ao invés de você lamentar diante das pessoas, de você chorar diante das pessoas, vai chorar, vai lamentar aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. É isso que você tem que fazer. Você tem que lamentar diante de Deus. Você tem que, sabe, colocar o teu rosto no pó, no lugar secreto, em santo jejum, diante de Deus. Porque uma vez que você faz isso, você recebe de Deus primeiramente o consolo. Jesus Cristo ele disse: eis que eu não vos deixarei órfãos, eis que enviarei a vós o Consolador. Então Deus vai te consolar. Deus ele vai te consolar. Tem tanta coisa aqui que eu gostaria de estar mostrando aqui na palavra, mas vai ficar para outra oportunidade. Mas eu termino aqui a palavra para nós orarmos, para nós clamarmos ao Senhor. Entenda, você não tem que mostrar a tua dor para os homens. É claro, você buscar um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para você se desabafar é importante. É importante você ter alguém na sua vida para você se desabafar, para você, sabe, colocar tudo para fora e expor ali diante da pessoa as tuas dores, sabe, o teu sofrimento. Mas entenda, por mais que você exponha diante dos homens, diante de uma pessoa até de confiança, ainda que seja uma pessoa de Deus, se for uma pessoa de Deus, aliás, tem que ser uma pessoa de Deus. Tem que ser uma pessoa de Deus para você se desabafar. Que aí a pessoa vai orar com você. Certamente, essa pessoa tendo o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Certamente Deus vai usar aquela pessoa para te guiar, para te orientar. Entendeu? Mas entenda, não é o homem em si, não é o pastor, não é a pastora, não é o homem em si que tem a solução para você. Ainda que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a solução está em Deus, está no Senhor. Então Ezequiel ele fez exatamente conforme Deus disse para ele. Olha só, você não vai ficar chorando, não vai ficar demonstrando sofrimento e dor publicamente diante das pessoas. Se for para você chorar, se for para você lamentar pela perda do desejo dos teus olhos, quem era o desejo dos olhos de Ezequiel? Era a sua amada esposa. Talvez o desejo dos teus olhos seja a tua saúde nesse momento. Talvez o desejo dos teus olhos seja o emprego, o quitar as dívidas, seja o casamento, seja a questão de restaurar o casamento, de ver a família salva. Talvez seja o vencer a depressão. Eu não sei qual é o desejo dos teus olhos. Eu não sei o que você tem desejado para a tua vida. Eu não sei qual é a área da qual você precisa de resposta. Mas Deus está falando por meio dessa palavra. Se humilha diante de mim. Jesus Cristo ele disse:
aquele que se humilhar, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ezequiel não teve mais a sua esposa de volta, apesar que Deus poderia ressuscitar a esposa de Ezequiel. Assim como Eliseu já era morto, o profeta Eliseu, e diz a palavra que um soldado caiu morto sobre os ossos de Eliseu, e imediatamente ao cair, quando ele encostou nos ossos de Eliseu, diz a palavra que aquele homem ele ressuscitou, ele voltou dos mortos, ou seja, ele ressuscitou. Lembrando que Jesus Cristo ele ressuscitou mortos. Lembrando que Elias ressuscitou mortos. Tem passagens bíblicas que mostram, há relatos que mostram de pessoas serem ressuscitadas. A mulher ali